Marcos capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1 e nós vamos olhar para esse episódio extraordinário, aonde na narrativa é apresentado alguns princípios que vão nos ajudar a superar os nossos limites. E eu gostaria de pedir a sua atenção e depois, gentilmente, que você mantenha a sua Bíblia aberta durante todo o tempo da ministração nessa noite, ok? Diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzido um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, porque ele fala deste modo: isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: porque arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Louvado seja o Senhor pela sua santa palavra. Pode se assentar, por gentileza. Eu estou acompanhado da minha esposa, das minhas filhas. Está ali minha esposa Ana Paula, a Laura, minha filha mais velha, vai fazer 15 anos agora em setembro. A Giovana vai fazer 13. Eu estou fazendo curso de tiro ao alvo, jiu-jitsu, tudo quanto é tipo de artes marciais que você possa imaginar, porque o inimigo está cercando a região. Mas Deus me dará vitória, louvado seja o seu nome por isso. Amém? Ore por mim. Queridos, a vida é feita de desafios. E a gente sabe muito bem de que diante desses desafios, a grande questão é sobre se vamos desistir ou não. Dentro do tema da mensagem desse mês, que vocês já têm ouvido durante esses dias, vocês devem ter ouvido e falado sobre diversas questões que podem levar a nossa vida a chegar num ponto de desistência. Desistimos dos sonhos, desistimos de projetos, desistimos de ser felizes, desistirmos da vida e desistimos até de nós mesmos. Algumas questões na vida vêm com uma intensidade tão grande, com uma voracidade tão intensa, de que nós achamos de que não há mais esperança para o amanhã. A história de hoje à noite é a história que conta detalhes sobre um homem que tinha uma limitação muito grande. Não temos detalhes de quanto tempo ele assim vivia, mas sabemos que essa limitação colocava sobre a sua vida um cenário de tristeza e de necessidade. Eu tenho quase que absoluta certeza de que cada um de nós aqui nasce com uma cota específica de problemas que vamos ter que enfrentar. Não adianta nós tentarmos fugir, anularmos essas situações, mesmo porque é a nossa capacidade de resiliência diante dos problemas que vai nos fazer pessoas diferenciadas. Eu respeito grandemente pessoas que enfrentaram provas e sobreviveram, porque os sobreviventes é que têm uma história de sucesso para contar. Você nunca vai querer ouvir a história de ninguém que parou no meio do caminho. Você nunca vai querer ouvir a história de ninguém que desistiu facilmente.
Normalmente somos inspirados e desafiados por histórias de pessoas que, diante dos obstáculos, olharam para frente com um coração cheio de esperança, na expectativa de que o amanhã traria coisas novas da parte de Deus para eles. E assim é a história. A história é a história de um homem. Mas a história não é apenas de um homem, é uma história com alguns personagens. E eu queria, dentro do tempo que nós temos hoje à noite, pegar alguns princípios desse texto para ajudar você a colocar dentro da sua realidade aquilo que a palavra de Deus, de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo profunda e poderosa, nos traz sobre questões que vão nos ajudar a vencer os nossos limites e jamais desistir diante dos problemas. O texto diz que Jesus mais uma vez volta a Cafarnaum. Os que conhecem um pouco mais do contexto histórico do ministério público de Jesus sabem que Cafarnaum era a cidade de refúgio para Jesus. Era um lugar que de tempo em tempo ele voltava para encontrar ali abrigo, era um lugar de aconchego para ele. Alguns acreditam que a casa onde normalmente ele voltava era a casa de Pedro, ou a casa da sogra de Pedro. E Jesus de tempo em tempo voltava para lá. Ele exercia o seu ministério na Galileia, mais intensamente naquela região, e ele ia e voltava. Ele ministrava, e quando precisava descansar, ele buscava abrigo em Cafarnaum. A questão é de que a fama dele havia se espalhado de uma forma tão grande, de que ele não mais podia voltar para Cafarnaum desapercebido. Ele chegava e rapidamente corria-se a notícia de que Jesus estava mais uma vez na cidade. E é exatamente assim que encontramos o texto. É Jesus voltando para Cafarnaum, mais uma vez, e é por isso que o texto diz que Jesus entrou de novo. Mais uma vez, ele volta a Cafarnaum e corre a notícia de que ele está em casa. Rapidamente, a rede de fofoca internacional toma conta das ruas de Cafarnaum. Não tinha WhatsApp na época, não tinha Facebook, mas já tinha mulher. E aí a notícia espalhava, e a notícia corria. E um dizia para o outro, e dizia, você não sabe quem está por aqui. E a gente não deixa vácuo para as irmãs não revoltar. E uma dizia para a outra, Jesus está na cidade, Jesus está na cidade. Mas tinha uns homens fofoqueiros também. Porque pior que mulher fofoqueira é homem fofoqueiro. É coisa feia, é homem fofoqueiro. Que os fofoqueiros sejam queimados hoje em nome de Jesus. Corre a notícia que ele está em casa. E corre a notícia de que aquele que estava realizando sinais, prodígios e maravilhas estava acessível. Jesus gastava boa parte do seu ministério falando de princípios do reino. Até mesmo porque é sabido por todos nós de que a fé vem pelo ouvir a palavra. E Jesus sabia muito bem do que mais do que uma experiência sobrenatural, era importante as pessoas terem conhecimento da palavra. Até porque passarão todas as coisas, os céus e a terra, mas o que permanece e sempre permanecerá é a palavra de Deus. Todo ambiente de milagre, pode olhar em cada um dos trechos em que encontramos relatos sobre milagres na Bíblia, é antecedido por um ambiente de ministração da palavra. Jesus gasta boa parte do seu ministério ensinando, falando de princípios do reino. E quando ele chega em Cafarnaum, a notícia corre, as pessoas vêm e ocupam a casa de tal maneira, e o texto diz que não havia lugar nem mesmo junto à porta, para que as pessoas se aproximassem dele. E ali, Jesus anunciava-lhes a palavra. A primeira coisa que eu quero que você entenda, e por favor, pega uma caneta, um pedaço de papel, anota na testa de alguém, pega a mão do seu vizinho emprestado, mas anota em algum lugar algumas coisas que eu quero te falar. A primeira delas é de que se você deseja vencer os seus desafios e superar os seus limites, você precisa estar cada vez mais num ambiente onde a palavra de Deus é ministrada. Nós somos um reflexo diário daquilo que ouvimos. Aquilo que ouvimos, aquilo que tem acesso ao nosso coração, por aquilo que chega aos nossos ouvidos, vai formatar aquilo que cremos e aquilo que acreditamos ser possível. É por isso que eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Você não tem ideia, mas num ambiente como esse aqui hoje à noite, onde a palavra de Deus está sendo ministrada, coisas já estão sendo preparadas para que você viva um milagre essa semana e quem sabe ainda hoje à noite. Mas tudo é pelo poder da palavra. A palavra de Deus gera ânimo e esperança no nosso coração.
Eu amo a palavra de Deus, eu não consigo ficar afastado da palavra de Deus. Não é porque eu sou pregador da palavra de Deus, não é porque eu sou pastor de uma igreja, é porque a palavra de Deus é espírito e vida. Todas as vezes que a palavra de Deus é anunciada, o coração das pessoas tem o seu nível de expectativa aumentado. Quando eu aprendo da palavra, quando eu mergulho na palavra, quando eu conheço a palavra, eu me torno cada dia mais alvo de coisas favoráveis da parte de Deus sobre a minha vida. Dia desses eu falava até com o pastor Ronaldo, semana passada, domingo passado, eu estava pregando em Brasília, na igreja do querido pastor Gilberto Wegerman, é pastor da igreja, antiga terceira igreja batista de Brasília, agora é a igreja batista capital. E eu criei o hábito de ler um devocional americano, de uma autora chamada Sarah Young. E eu saí e esqueci de levar o devocional comigo. E eu prontamente, eu acho que eu ainda estava no avião, embarcando, preparando para decolar, mandei uma mensagem para minha esposa. Eu falei, olha, por favor, vá até o devocionário e tire fotos das páginas que você tem acesso. Por exemplo, o devocional de um dia está numa página. Então eu disse para ela, olha, como daqui eu vou de Brasília direto, e nós tiramos uma semana de descanso, fomos descansar no sul do país, eu disse, tira fotos dos dias do devocional até nós voltarmos. Por quê? Porque eu tenho aprendido algo, querido. A maneira como você começa o seu dia, mergulhado na palavra, vai formatar a maneira como você vai viver as outras horas do seu dia. Tem muita gente que começa o dia num ambiente desfavorável, ouvindo palavras de desespero. Tem gente que dá aos seus ouvidos a palavra de ceticismo, a palavra de descrença. Tem gente que empresta os seus ouvidos a pessoas que estão simplesmente desacreditadas quanto ao futuro. E você sabe de uma coisa? Se você continuar emprestando os seus ouvidos a esse tipo de ambiente, o seu coração facilmente vai ser contaminado por isso. E você vai começar a acreditar que realmente não há esperança para o teu futuro, de que não há saída para a sua causa, de que não há cura para a sua enfermidade, que não há restauração para a sua casa, porque quanto mais você está exposto num ambiente onde palavras negativas são proferidas, o seu coração vai ser cheio de negativismo. A gente aprende aqui nesse texto de que a primeira coisa que acontece é a anunciação da palavra. Olha o que o texto diz, ali no verso de número 2, é por isso que eu pedi que você mantenha a sua Bíblia aberta. Ele diz, muitos afluíram para ali, nem mesmo junto à porta achavam lugar, e ele anunciava-lhes a palavra de Deus. Você precisa, para viver uma vida de superação de limites, encher a sua vida da palavra de Deus. Comece o seu dia meditando na palavra. Comece o seu dia com um versículo no dia. Te ajuda a viver um dia acima da média. Um versículo no dia. Você não precisa querer ler. E eu fiquei apaixonado aqui pelo plano de leitura que vocês têm pelo segundo semestre. Que bom é saber de que é uma igreja como essa, que encoraja, incentiva e facilita para você ler a palavra de Deus. Sabe por quê? Quando você põe em prática isso, o teu coração vai estar todo ele encharcado por palavras de vida, palavras de poder, palavras de graça, palavras de esperança. Que você precisa começar a colocar um filtro na tua alma, e esse filtro começa pelos seus ouvidos. Tem gente que fica dando ouvido para gente por aí que não tem discurso de fé e de esperança. Fecha esse canal. Começa a estar num ambiente onde a palavra de Deus está presente e ela faz a diferença na sua vida. Em primeiro lugar, você precisa estar num ambiente onde a palavra de Deus está presente. Segunda coisa, o texto diz que a segunda coisa que é facilmente identificada aqui é de que para que supere-se limites e para que as conquistas sejam reais, você precisa aproveitar as oportunidades. O texto diz que logo correu a notícia de que ele estava aonde? Em casa. O que acontece? Por que a história, e preste atenção, eu nem cheguei ainda naquele que é o personagem no qual o texto gira em torno dele, que é Jesus e o coxo. A história diz de que esse coxo chega até Cafarnaum porque ele percebe que havia uma oportunidade. Você sabia que a vida é feita de oportunidades?
A vida é feita de oportunidades. Por exemplo, hoje à noite é uma oportunidade de você estar na casa de Deus. Você aproveitou a oportunidade de sair da sua casa, nesse tempo, todo ele preparado, todo ele consagrado, todo ele sonhado. Recebemos oração sobre esse tempo de culto, para que neste lugar você tenha a oportunidade de receber uma palavra, de ter comunhão com os irmãos, de orar, de aprofundar-se num texto das Escrituras. Por quê? Porque a vida é feita de oportunidades. As oportunidades é que vão te levar a viver uma coisa fora do comum. Se eu falar para você de que toda a minha trajetória de vida, até o momento em que eu estou hoje, ele nada mais é do que fruto de oportunidades que eu recebi. E tem um ditado popular por aí que diz que a oportunidade é como um cavalo selado, só passa uma vez. Você tem que aprender a aproveitar as oportunidades. Tem gente que faz descaso das oportunidades. Tem gente que numa noite como essa, onde o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, onde a presença de Deus é tão real, onde você foi tocado já profundamente por uma palavra, pelas ministrações em forma de adoração, você diz assim: não, hoje eu não vou acertar minha vida, hoje eu não vou para a presença de Deus, hoje eu não entrego a minha vida completamente para Jesus, eu vou deixar para outro dia. Não faça isso. A Bíblia diz que nós devemos aproveitar as oportunidades, e quando o Espírito de Deus fala ao nosso coração, nós não podemos endurecer o nosso coração. O que muda a história desse moço é que ele aproveita a oportunidade de Jesus estar na cidade. Há um texto dentro do mesmo evangelho de Marcos capítulo 10, onde conta a história de um cego chamado Bartimeu. Bartimeu, ele aproveita a oportunidade, porque ouviu-se falar de que Jesus passaria por Jericó, e ele estava sentado à beira do caminho. E quando ele ouve falar que Jesus está se aproximando, o que Bartimeu faz? Ele se põe a clamar, ele começa a gritar. Por quê? Ele percebeu que aquela era a oportunidade que ele tinha para ter a sua vida transformada. Querido, hoje à noite eu creio com todas as minhas forças que este lugar é um lugar de oportunidades para você. É um lugar onde Deus abriu um portal para que você tenha uma experiência nova com Ele, para que você confesse o seu pecado, para que você acerte a sua vida, para que você realinhe os seus sonhos com os sonhos de Deus. A nossa noite é uma noite de oportunidades. Quando eu lancei esse livro recentemente, eu ouvi de uma pessoa disse assim: pastor, que legal, está lançando um outro livro, que bênção, hein? Nossa, que sorte. Falei: opa, sorte não. Sorte não. A história da trajetória até o momento que nós chegamos foram frutos de oportunidades. Eu me lembro de que alguns anos atrás, o meu cunhado, irmão da minha esposa, era amigo já de um juiz federal chamado William Douglas. E ele, por uma questão, queria me conhecer, e eu havia falado que eu era pastor, e que eu era casado com a irmã do meu cunhado e tal. Não, eu quero conhecer o Flávio e tal. E um dia ele mandou uma notícia, através do meu cunhado, de que ele estaria em Campinas ministrando num jantar da Adonep. Você já deve ter ouvido falar da Adonep, homens do negócio, do evangelho pleno, alguma coisa assim. E ele disse assim: olha, eu vou estar ministrando num jantar em Campinas, você não pode ir lá me encontrar? E mandou a notícia pelo meu cunhado. Eu cá comigo pensei, eu falei: mas eu nem conheço o homem. Eu vou chegar num jantar que eu nem convidado fui, apesar que eu gosto de ir num lugar comer quando eu não sou convidado também, eu entro nessa. Falei: rapaz, olha, é uma oportunidade. Bem, ele estava falando no tênis clube da cidade, ali num bairro chamado Cambuí, e acabou a noite, ele termina de ministrar no jantar, e ele está lá assinando alguns livros, porque ele já era um autor best-seller, conhecido, renomado, juiz federal, e ele está lá sentado. De repente eu vou na direção dele, aperto a mão dele e disse assim: olá, sou Flávio Valvassoura, ouvi falar de que o senhor conhece meu cunhado, e o senhor queria me conhecer também, eis-me aqui, estou na área. Ele disse: poxa, que legal que você veio, e vamos tomar um café. Terminou o jantar, tomamos café, tocamos telefone. Passou o tempo, a amizade foi estreitando. De repente ele me liga e diz assim: ô Flávio, eu tive uma ideia, você não quer escrever um livro comigo, não? Eu falei: como assim? Eu tive uma ideia para a gente escrever um livro juntos, a 4 mãos, e sobre a história de Davi e Golias. Falei: opa, quem sabe? E eu comecei, eu confesso a você, no início a pensar: escrevo ou não escrevo? O homem é um best-seller, o homem é um guru, ele sabe tudo sobre escrever. Eu não sei nada ainda, estou começando, eu não sei como é que a coisa faz. Mas o que eu não estava percebendo a princípio? Que aquela era uma
Oportunidade. O que eu fiz? Falei, olha, quer saber? Eu vou aproveitar a oportunidade. Abracei a oportunidade, demoramos cerca de um ano e meio, lançamos um livro, ficamos 11 semanas na lista dos mais vendidos da revista Veja. Se tornou um best-seller. Até hoje eu recebo royalty do livro que vende. Olha que bênção. Tudo por conta de uma oportunidade. Oportunidade. A vida é feita de oportunidades. Talvez você esteja apenas a um passo daquilo que vai mudar todo o seu destino, se você aproveitar as oportunidades. Paulo escreve aos Colossenses sobre a importância de aproveitar as oportunidades. Oportunidade de falar do Evangelho, oportunidade de compartilhar o amor de Cristo. Eu peguei um Uber ontem. Eu deixei o carro na igreja e eu precisava pegá-lo. A gente ia chegar de viagem e aí eu precisava ir, minha esposa tinha saído. Falei, eu vou de Uber. E eu gosto de pegar Uber, porque Uber para mim é uma oportunidade de falar do Evangelho. Aí eu peguei um Uber, entrei no Uber, tinha um rapaz, ele já foi preparando para eu sentar no banco de trás. Falei, não, eu vou no da frente. Eu chamei o Uber, eu sento onde eu quero, dá licença. Entrei, puxei, ele estava com as coisas dele, colocou no chão. Eu falei, posso sentar aqui? Falei, pode, senta aí. Começamos a conversar. Eu perguntei para ele. E eu sou uma pessoa extremamente extrovertida. Eu falo com todo mundo. Se eu não tiver com quem falar, eu falo comigo mesmo. E eu vou conversando e eu converso comigo mesmo. Eu gosto de conversar. Eu sou uma pessoa, como diziam os mais antigos, muito dada. E eu comecei a conversar com ele dentro do Uber, conversa vai para lá, conversa vai para lá. E falei, quanto tempo você está no Uber? Não, estou 4 meses, tal, Deus tem me abençoado. Eu falei, opa, o diálogo dele, Deus tem me abençoado. Falei, como é que é esse negócio, tal? E eu estava de boné, óculos escuros, assim, a paisana eu estava, entendeu? Disfarçado, tal, dentro do Uber. E ele começou a falar, eu falei, rapaz, que coisa boa, você está trabalhando, mas deixa eu te dizer uma coisa, não adianta nada você se esforçar se você não tiver um encontro com Jesus Cristo. Jesus é que muda a nossa história. E dentro do Uber, eu falando com ele falou assim, não, senhor, eu estou indo numa igreja aí. Eu falei, que coisa boa. Que legal, você está indo numa igreja? Eu disse, eu estou. É uma igreja que chama Igreja do Nazareno. Falei, eu conheço a igreja boa. Falei, igreja boa. Conheço o pastor, então, bicho, pensa no pastor bom. Aí começa a conversar, eu falei, que legal, você vai na Igreja do Nazareno? Eu falei, vou. Nós somos mais de 57 igrejas na cidade. Eu falei, pode ser que ele esteja indo numa igreja que não seja aquela que eu normalmente estou. Ele disse assim, não, eu vou numa, que tem um culto de terça-feira, ela tem um pastor, tem uma palavra boa, rapaz. Eu falei, estou gostando dessa conversa. E ele começou a falar, e eu comecei a falar com ele, e de repente eu fui fazendo igual o Bozo, fui tirando o boné, tirei o óculos escuro, e falei assim, eu sou o pastor dessa igreja. Ele falou, rapaz, eu estava reconhecendo a sua voz, mas eu falei assim, ele está muito diferente, não pode ser ele. E aí dentro do trajeto que nós estávamos fazendo até a igreja, paramos na porta, eu falei para ele, chama Lucas, falei, Lucas, eu posso orar por você? Ele falou para mim, não, pastor, por favor, ore. Coloquei as mãos sobre ele, falei, Senhor, abençoa a vida desse moço, muda a sua história, que ele entenda que um relacionamento contigo é que faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Abençoa a sua casa, abençoa o seu trabalho, guarda-o, livra-o, enche-o do teu espírito, e que ele seja uma testemunha viva da tua graça, onde quer que ele vá. Ali, dentro do Uber. O que eu fiz? Eu aproveitei uma oportunidade. Você tem várias oportunidades para mudar a história de uma pessoa, de falar do amor de Deus. Você tem a oportunidade do seu trabalho. Todo mundo aqui, dentro dessa cidade cosmopolita, você pega metrô, você pega ônibus, você está no trânsito, você precisa aproveitar as oportunidades, porque uma oportunidade vai ser aquilo que Deus vai colocar diante de você, para você viver algo extraordinário. Você pode dizer amém para isso? Amém. Aprenda a aproveitar as oportunidades. Terceira coisa que você precisa aprender a fazer. Terceira nota aí. E agora a gente já vai entrando nos pormenores do milagre. Primeiro, um ambiente cheio da palavra de Deus. Segundo, aproveitar as oportunidades. Mas terceiro, você precisa se cercar de pessoas que acreditam no seu milagre. Tem muita gente que está mal acompanhado e por conta disso não vive o sobrenatural. A história desse moço é mudada porque ele está acompanhado de 4 amigos que fazem toda a diferença na sua vida. Dizem os estudiosos que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Você sabia disso ou não? Somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. É por isso que você tem que cercar a sua vida de pessoas que acreditam no seu milagre mais do que você.
Porque olha o que o texto diz de que quando eles ouviram que Jesus estava ali, em que a palavra havia gerado no coração deles esperança para transformar a história do seu amigo, eles foram e fizeram algo para ajudar a mudar a realidade da vida daquele rapaz. Querido, você precisa estar perto de gente que sonha com uma transformação da sua vida, que sonha em ver o seu casamento abençoado, sonha com você, que te ajuda. E olha só, é difícil hoje em dia encontrar gente que está disposto a gastar do seu tempo para nos abençoar. Nós gostamos de ser abençoados, mas é difícil de encontrar gente que abre mão da sua agenda particular para servir de canal de bênção na vida dos outros. Você precisa ter gente assim na sua vida. Você precisa ter gente que carrega você nos ombros de vez em quando, porque o texto diz que ele era paralítico. E tem horas na nossa vida que a gente não tem forças por si mesmo de chegar ao lugar aonde a gente precisa chegar para viver o milagre. A gente precisa estar cercado de gente que diz: eu vou carregar você nos ombros, eu vou te ajudar. Se necessário for, eu vou colocar você sobre as minhas costas, mas eu não vou deixar você vivendo nesse estado de dificuldade que você está. Eu vou te ajudar a estar no lugar aonde eu acredito que você vai viver o sobrenatural de Deus. A minha história, e eu quando olho para trás, eu não sou tão velho assim, sou mais novo que o pastor Ronaldo Bezerra, só que não, mas aparentemente sim. E é o que importa, né, amigo? Eu na minha vida, eu posso dizer para você, o que eu sou hoje não é resultado do meu esforço apenas. Porque sabe de uma coisa? Com o nosso próprio esforço, a gente consegue chegar a alguns lugares, mas não em todos os lugares. Em muitos dos lugares onde eu cheguei, eu vim não só pela minha força, mas muito mais pela ajuda das pessoas que estavam próximas a mim. Nós somos fruto das oportunidades, mas somos fruto também de gente perto da gente, que nos coloca num ambiente de milagre. Quantas pessoas vieram para a igreja pela primeira vez porque alguém a trouxe como convidado? Levanta a mão aí, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta. Por que você está cansado, irmão? Ou não passou desodorante? Um dos dois. É assim, teve gente que gastou tempo com você, que te deu carona. É gente que mandou um WhatsApp, é gente que mandou um e-mail dizendo: vamos lá para a igreja comigo. É gente que carregou você nos ombros. Você precisa estar num ambiente aonde as pessoas ao seu redor acreditam no seu milagre. No livro eu conto algo, eu conto uma história sobre a importância da companhia na jornada. Querido, mais importante do que a viagem é a companhia. Você fazer uma viagem mal acompanhado, o Senhor te livre e guarde. Você pode ir para Dubai, mas se for mal acompanhado, se transforma na pior viagem da sua vida. Porque tem gente que sabe gorar a viagem dos outros. Reclama de tudo. Reclama que está sol, reclama que está chovendo. Reclama que tem muita comida, reclama que tem pouca comida. Reclama que está cedo, reclama que está atrasado. Porque tem gente que é assim. Mas tem gente que faz uma viagem de metrô se transformar numa viagem inesquecível. Porque a companhia que faz a diferença. É por isso que a Bíblia diz que é melhor morar no canto do erado do que debaixo do mesmo telhado com uma mulher rixosa. A Deus falando aí, ó. Porque tem gente que, olha, não é por nada não. Agora almoço, chega a comida, você vai para aquele restaurante cheio de expectativa. Você senta para comer, você vai assim: hoje eu vou jantar gostoso. O senhor vai usar a vida do pastor Ronaldo para me abençoar. Receba essa palavra. Aí você chega num lugar, você já imagina se eu chego lá cheio de expectativa. Aí chega alguém e diz assim: credo, esse restaurante? Fiquei sabendo que a vigilância sanitária estava aqui semana passada. Olha, não é por nada não, mas a última vez que eu comi aqui, fiquei ruim uma semana. Não, você precisa estar perto de gente que celebra, até quando não está comendo, ele celebra o seu almoço. Esses dias eu chamei, eu não gosto de almoçar sozinho. Você aguenta esse problema também? Me ajuda aí, eu não consigo. Se eu tiver aqui num lugar para almoçar sozinho, eu não almoço. Eu preciso arrumar alguém, só para ficar na minha frente. Eu já pensei em comprar um boneco, um manequim, só para pôr ali. Eu preciso de alguém. E tinha um pastor lá na igreja, ele já tinha almoçado. Eu falei para ele: e aí, vamos almoçar? Ele falou: já almoçou. Eu falei: não tem problema, vamos comigo. Botei ele dentro do carro, ele já tinha almoçado. Eu sentei para almoçar, ele sentou na minha frente.
E nós começamos, ele não já tinha almoçado, só eu estava almoçando, ele pediu um suco. Mas aí na conversa, ele falava assim, nossa pastor, mas que prato bonito, hein? Nossa, mas isso aí tá bom, olha. Nossa, pastor, capricharam no prato, hein? Nossa, que coisa maravilhosa, pastor. Nossa, eu nunca tinha vindo aqui, eu já comecei a ficar preocupado. Porque eu falei, você já almoçou ou não almoçou, miserável? Mas o que ele estava fazendo ali comigo? Ele estava me ajudando a celebrar a minha refeição. Olha que coisa boa. Você precisa estar cercado de gente assim, gente que faz da sua vida uma jornada mais fácil. A companhia, meu querido, na sua trajetória é tão importante quanto o sonho no seu coração. A história desse moço só é transformada porque ele estava acompanhado das pessoas certas. Enquanto você não estiver acompanhado das pessoas certas, a tua trajetória não vai ser transformada. Está na hora de você dar uma limpa na sua agenda aí. De vez em quando eu boto uns urubu para voar. O único urubu que fica em casa é o do Mengão. Aquele segue o líder. Aquele fica. O resto eu boto para correr. Beijinho no ombro e sai fora. Sai para lá. Eu não quero gente perto de mim que me atrapalha em direção ao projeto de Deus para a minha vida. Eu preciso estar perto de gente que celebra, que me ajuda, que me carrega no colo, que me encoraja. Esses dias para trás eu tive mal, fiquei ruim, gente. Eu achei que ia morrer. Fiquei ruim, tive um colapso emocional, fiquei nervoso, ansioso, fiquei triste, fiquei ruim, sabe? Falei, nossa gente, que coisa ruim, é um negócio na alma. Pior dor que existe não é no corpo, é na alma. Concorda comigo ou não? Da alma, na alma, porque é dor no corpo, você toma uma aspirina, toma um Doril, toma um Dorflex, toma sei lá o que for, e dá uma diminuída, mas dor na alma é difícil. Mas que bom é que eu estava cercado de gente, família, minha esposa, minhas filhas, amigos, pastores na igreja, que me colocaram no ombro, me carregaram e disseram assim, vamos lá, não desanima não, Deus vai te ajudar, vem um tempo de renovo, essa fase está difícil, mas eu creio que nada mais é do que antecipação de um momento de favor de Deus sobre a sua vida. Não desanima não, continua olhando para frente. E sabe o que aconteceu? Por conta das pessoas certas ao meu redor, eu fui renovado pela graça de Deus. É assim que funciona. Você precisa estar cercado de gente assim. Mas deixa eu aproveitar isso e colocar sobre um outro aspecto. Você também precisa ser esse tipo de gente na vida de outras pessoas. Quando Deus manda Abraão para uma terra que ele ainda o mostraria, ele diz, de lá eu te farei uma grande nação. Lá eu te abençoarei. Mas olha o que Deus diz para Abraão também. Sê tu uma benção. Para que você possa viver a plenitude da vontade de Deus, eu não sou apenas recipiente do favor de Deus, eu sou canal do favor de Deus. Eu sou abençoado por outros, mas Deus também me usa para abençoar outras pessoas. Deus hoje está desafiando pessoas aqui a serem instrumentos de cura, instrumentos de ânimo, instrumentos de encorajamento para pessoas que estão próximas a você. Você vai ser um instrumento da graça de Deus para ajudar outras pessoas. Esses dias eu disse para um pastor lá na igreja, meu irmão, você está melhor que Lexotan. Porque tem algumas pessoas que é melhor que Rivotril na nossa vida. Ela chega e acalma a nossa alma. Veja só, Paulo escreve assim, ele diz que quando ele chegou à Macedônia, ele diz que nenhum alívio ele teve. Era tremores do lado de fora, temores do lado de dentro. Mas o Deus que conforta os abatidos, nos confortou com a chegada de Tito. Uma pessoa foi instrumento de Deus para confortar o coração do apóstolo. Você pode ser a resposta de oração de alguém. Uma palavra, um abraço, uma mensagem de WhatsApp. Quem sabe o Espírito Santo de Deus vai colocar pessoas no seu coração hoje à noite. Gente que quando acabar o culto, você vai pegar o telefone e vai mandar, olha, eu estava no culto, Deus falou comigo, eu lembrei de você, eu queria dizer que você é querido, estou orando por você, quero que você tenha uma semana abençoada. Uma mensagem dessa, você não sabe o quão bem faz para o coração de uma pessoa. Você precisa estar cercado de gente que acredita no seu milagre. Quarta coisa, anota aí, que o tempo está passando. Daqui a pouco eu vou ser igual radialista de futebol AM, pregando. Aí vai para de cortou para a direita. A gente chega para lá. Quarto lugar. Acaba às 9, né, pastor? Aleluia. Quarto lugar. Em direção à superação dos seus limites, espere obstáculos. O texto diz que quando eles chegaram na casa, esse paralítico chega, levado por 4 pessoas. O verso de número 4 diz que eles não podiam aproximar-se
dele. Querido, não pense na vida que tudo vai ser. Tem gente que acha que a vida, a pessoa converte, encontra Jesus, e agora a vida é simplesmente mamãozinho com açúcar. Não tenho mais problema. Agora é melzinho na chupeta para a glória de Jeová. Não vou mais ter problema nenhum. Não enfrentarei mais dificuldades, porque o Senhor vai à minha frente. E, meu irmão, no mundo tereis... meu irmão, não fui eu que disse, foi o mestre. Ele disse que nós vamos ter aflições. O salmista disse que muitas são as aflições do justo. Nós vamos enfrentar dificuldade em direção ao processo de milagre, ao processo de transformação, de cura. Você vai enfrentar obstáculo. Mas aprenda algo aqui. Ao invés de se abater com o obstáculo, use-o como um medidor para entender de que cada obstáculo é uma prova de que você está indo na direção certa. Obstáculo é só quando você está... O inimigo nunca vai se opor se você estiver indo na direção contrária. O inimigo não vai se opor se você quiser andar longe de Deus. O inimigo não vai se opor se você quiser ir para a balada. O inimigo não vai se opor se você quiser conviver com pessoas que não professam da fé e que não amam a Deus. Ele não vai se opor, pelo contrário, ele vai facilitar as coisas. Mas, se você estiver caminhando em direção à vontade de Deus, ao milagre, à transformação da sua casa, espere dificuldades. Por exemplo, as faculdades, aonde as vagas são mais concorridas, são as quais? São as piores? Sim ou não? Não. As vagas mais concorridas são das melhores faculdades. É assim, os cursos melhores, das melhores faculdades, são os mais concorridos. Você acha que as pessoas, eu vou concorrer porque não tem outro melhor? Não. Concorre-se porque lá é o melhor. É assim que funciona. Eu me lembro, quando eu conheci minha esposa, ela botou o olho em mim e engamou, irmãos. A verdade é essa. Eu vou tentar aqui contar uma história para tentar favorecer o lado dela. Mas, quando nós nos conhecemos, eu era pastor, ela começou a frequentar a igreja, eu olhava, falou, irmã abençoada ali no canto, aleluia, tal. Eu comecei a pregar assim, mais enfativamente, voltado para aquele lado. E aí, tínhamos um amigo, era mais amigo dela do que meu, e aí começa aquele flerte, não é? Agora o pessoal usa a palavra corte. Aí começou a corte. Não é? E na minha época não tinha esse negócio de corte, não, irmão. Aí eu descobri que elas estavam saindo, ela e umas amigas, para ir comer. Comer. Falei, comer, eu faço sem esforço. Vamos lá, comer. Aí eu disse assim para ele, vão comer aonde? Ela falou assim, não, elas vão tomar uma sopa. Irmãos, eu detesto sopa. Sopa para mim é negócio de hospital. Quando está ruim, convalescendo, se recuperando, toma uma canja. Um negócio só. Mas elas iam tomar sopa. O que eu fiz? Fui tomar sopa. Vamos sopa. Se a dificuldade é essa, sopa em mim. Manda sopa. Cheguei no lugar. Vamos lá, tomar sopa. Põe um negócio de sopa. E eu lá, Jesus, suava. Meu Deus do céu, Pai amado. Que luta é essa? Espero que vale a pena. E eu lá tomando a sopa, tal. E aí, ao invés da conversa, porque eu queria que a conversa estendesse. Para a conversa estender, uma cumbuca de sopa não dava. O que eu fiz? Parti para a segunda cumbuca. Quando eu vi, eu estava na quarta cumbuca da sopa. Eu tive uma overdose de sopa. Por quê? Porque eu estava em busca de algo. E os obstáculos eram grandes. Não era brincadeira. Eu tive que enfrentar a sopa. Mas, meu querido, valeu a pena. Eu me lembro que quando nós nos conhecemos, esse amigo em comum falou assim, rapaz, ela gosta de bombom. Ó, gosta de bombom? Ai, que bênção. Bombom, eu já fui pensando no Garoto, Lacta, os mais baratos, né? Arcor, aqueles amanteigados. Não é? Para tentar facilitar. Cheguei lá, descobri, ela gostava de Copenhagen. Falei, Jesus amado, sopa, agora bombom da Copenhagen. O que eu fiz? Fui na Losango, fiz um financiamento, comprei uma caixa de bombom da Copenhagen. Terminei de pagar agora, depois de 16 anos de casamento, terminei de pagar o bombom da Copenhagen. Eu fui buscá-la junto com um amigo. Na hora que ela entrou no carro,
Eu coloquei assim no console do meio, sabe um lugar que porta o copo assim? Botei uns bombons da Copenhague espalhados e acendi a luzinha para dar aquele clima, entendeu ou não? Tem que saber valorizar o produto. Acendi, valorizou o produto, acendeu o negócio, tal. Quando ela entrou, ela disse, nossa, bombom da Copenhague. E eu cá comigo, vai ter que comer todos. Meu irmão, eu estou aqui, obviamente, colocando de uma forma simples, para a gente rir um pouquinho, mas a verdade é que tudo que vale a pena, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que pagar o preço, você vai ter que enfrentar obstáculos. O texto diz que eles chegam na casa e a casa não havia lugar para que eles chegassem. Agora, o que eu aprendo aqui é isso. Diante dos obstáculos, as pessoas normalmente desistem, recuam. Está difícil demais, não está fácil, o bombom da Copenhagen está numa superávit no mercado, tomar sopa não é comigo. Não, o que você tem que fazer? Meu irmão, para todo plano A, se não funcionar, tem o B. Se não funcionar o B, tem o C. E até o final do alfabeto tem muita opção. Vai tentando, busca. O problema é que as pessoas recuam diante do primeiro obstáculo. Pessoas que recuam diante do primeiro obstáculo nunca alcançam um lugar de proeminência. Nunca. O texto diz que eles, ao perceberem que a casa estava cheia, eles descobriram um ponto no eirado. Agora você imagina carregando aquele coxo para subir no telhado. Meu irmão, não tinha elevador, não. Não tinha um sistema hidráulico para subir, como hoje tem, de facilidade de acesso para pessoas que têm problema físico. Aperta um botãozinho, sobe o elevador. Meu irmão, a maca era 2 pedaços de pau, um pano, o paralítico deitado e o pessoal. Agora você imagina subir no telhado, a emoção do paralítico. Ele deve ter grudado do ladinho e disse, Jesus me ajuda. Ou eu sou curado ou eu morro. E os dois subiram no telhado. E o texto diz que eles descobriram o ponto exato onde Jesus estava. Aparentemente não havia saída. O que eles fizeram? Pé na laje. Literalmente, começaram a meter o pé na laje. Jesus pregando, começa um terremoto na igreja. Os pentecostais iam dizer, o Espírito de Deus está aqui, movendo, olha que coisa maravilhosa. O telhado está chacoalhando, que glória é essa? Os mais céticos iam achar, aí misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Olha o inimigo manifestando no telhado. O problema é que eles começaram a bater e de repente, um buraco começa a ser aberto. Agora pare para pensar comigo, você acha que foi um buraquinho pequeno? Eles tiveram que descer o cara. Você já desceu alguém de maca em pé? Não tem jeito. Você tem que abrir um buraco exatamente proporcional ao tamanho da maca. Vamos supor, a média de estatura de um homem na Palestina naquela época era 1,50 m e 1,60 m. Mais ou menos, os historiadores afirmam. Então vamos dizer que a maca, para a gente assim, dar uma certa folga para ele passar, 1,80 m de buraco. Você imagina eles metendo o pé na laje, arranca a palha, arranca barro, arranca madeira, e Jesus pregando, e de repente um buraco, e eles se esforçando. Mas é aqui eu aprendo um quinto ponto. É o quinto já ou o sexto? Quinto ponto. Deus sempre vai recompensar quem se esforça. O texto diz que Jesus, vendo-lhes a fé, não viu a fé do paralítico apenas, viu a fé dos 5. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo aquilo que você está fazendo, saiba que Deus está notando. As lágrimas que você derrama e ninguém percebe. As noites que você fica no seu quarto de joelhos sem ninguém saber. As lutas que você enfrenta sozinho na madrugada. Os problemas que você está enfrentando e às vezes ficam alheios às pessoas da igreja, aos seus amigos e à família. Mas jamais passam desapercebidas aos olhos daquele que tudo vê. Deus está vendo cada detalhe, cada lágrima, cada luta, cada esforço, a maneira como você está criando seus filhos, como você está lutando pelo seu casamento, como você está se esforçando para manter a sua profissão, a tua empresa de pé. Deus está vendo, e saiba disso, o teu esforço vai ser recompensado. Deus me trouxe aqui hoje à noite para que você ouça essa palavra, para dizer ao seu coração, não desanime, continue se esforçando, continue buscando saídas, continue buscando meios, porque na hora certa, Deus vai estender a mão na sua direção e o milagre vai acontecer. O texto diz que vendo-lhes a fé. Querido, fé sem obras é morta.
Tem gente que fala, eu tenho fé, mas não paga o preço. Continue clamando, continue buscando, continue orando. O texto é claro em dizer, o Senhor diz, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. E aqui para a gente já terminar, eu já quero te ajudar a entender um princípio claro aqui. Aparentemente, qual que era a necessidade desse moço? Qual era? Paralisia. Mas Jesus, quando olha para ele, percebe que o seu maior problema era de alma. Ele diz assim, filho, estão perdoados os seus pecados. Sabe de uma coisa? Quando Deus olha para nós, Ele enxerga coisas que nem mesmo nós sabemos que estamos precisando. Às vezes nós estamos atrás de uma porta que se abra, e tem gente que talvez entrou aqui hoje à noite dizendo, eu preciso que o Senhor ponha a mão nesse meu casamento, eu preciso que Deus ponha a mão nessa área da minha saúde, eu preciso que Deus ponha a mão lá na minha empresa. Mas Deus olha para você hoje à noite e enxerga situações e necessidades muito maiores do que você pode perceber. O problema maior desse homem não era a sua paralisia. O problema maior desse homem era o pecado. Porque de todas as paralisias que impedem a jornada de uma pessoa, a mais letal e nociva é o pecado. Jesus sabia disso. Jesus sabia de que o problema não era apenas dele, é um problema nosso. Tem gente que hoje aqui entrou normalmente, veio dirigindo o seu carro, caminhou, alugou, arrumou um espaço, assentou-se livremente, não precisou de ajuda de ninguém, mas entrou aqui paralisada na alma. Tem uma área, tem uma situação, tem um pecado, tem um mau hábito, tem um vício. E Deus hoje olha para você e diz assim, você entrou aqui precisando de algo. Mas sabe o que me fascina nesse texto? É que quando a gente entra na presença de Deus, a gente não recebe só aquilo que a gente veio buscar, a gente recebe tudo aquilo que a gente precisa. Porque ele sai desse encontro, não só livre do seu problema físico, mas perdoado por completo. O texto diz que houve uma celeuma, um problema ali, uma discussão entre alguns escribas, dizendo, onde já se viu perdoar pecado? Só Deus pode fazer isso. E aí o Senhor entra na história para ensinar algo para ele e para ensinar algo para mim e para você hoje à noite. De que ele tem o poder de suprir cada uma das necessidades que nós temos. Tem gente aqui que entrou com as mais variadas necessidades. Tem gente que chegou aqui à margem de uma situação de desespero para a sua vida, desistindo do futuro, desistindo da família, desistindo de um sonho. Outros com outras questões numa área ou em outra. Mas que bom é saber de que Jesus tem o poder de suprir cada uma das nossas necessidades. O texto termina, e eu termino com o texto, dizendo que Jesus, diante do quadro, eu queria que você prestasse bem atenção e grifasse isso na sua Bíblia no versículo de número 11. O texto diz que Jesus diz ao paralítico, eu te mando. Que bom é saber de que alguém com autoridade sobre todas as questões que envolvem a nossa vida. Há um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, que tem toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E sobre a ordem de Jesus Cristo nessa noite, o que é que você precisa será realizado. Se você precisa de perdão, Ele tem poder para te perdoar. Se você precisa de restauração, há uma palavra de ordem vinda do trono do soberano Deus na sua direção hoje à noite, que nenhum demônio pode impedir, de que nenhum principado pode barrar. Não há nada que todo inferno junto possa fazer para impedir aquilo que a autoridade da palavra de Deus sobre a sua vida tem o poder para realizar. Ele diz, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O texto diz que aquilo que acontece é algo tão maravilhoso que as pessoas ficam admiradas. Deixa eu dizer algo para você aqui. Tem muita gente que chegou dizendo assim, eu tenho sido espetáculo para muita gente, mas espetáculo de vergonha, espetáculo de fracasso, espetáculo de decepção. Às vezes eu tenho vergonha de olhar no espelho, porque eu tenho vergonha daquilo que eu mesmo me tornei. Mas ouça
o que o Espírito Santo de Deus te diz hoje à noite. O que Deus tem o poder de fazer na sua vida é algo tão extraordinário, de que ao invés de você agora ser motivo de tristeza, de compaixão dos outros, você vai ser motivo de admiração. O que Deus vai fazer na sua vida é algo exatamente parecido com aquilo que aconteceu aqui. O texto diz que à vista disso, eles ficaram admirados. O que Deus vai fazer na sua vida vai causar admiração, não só em você, mas para todo mundo que está perto de você. As pessoas vão olhar para você e dizer assim: mas aquele não era aquela pessoa que estava à beira da falência, aquela não era a família que estava na beira de um fracasso, aquela não era aquela pessoa que não tinha mais esperança nenhuma. Era! Até que uma palavra de ordem da parte do Senhor veio sobre a sua vida e causou algo tão maravilhoso que o texto termina e fica de pé comigo, por favor, porque dá aquela impressão que está acabando. Fica de pé. Dá aquela pressão, não dá? Está acabando, mas é nada, é pegadinha, ainda tem uns 15 minutos. Estou brincando. O texto diz: olha a reação das pessoas. Eu queria que você pegasse essa palavra e trouxesse sobre a sua vida. Olha qual foi a palavra das pessoas: jamais vimos coisa assim. Eu estou aqui hoje à noite para te dizer: o que Deus vai fazer na sua vida é algo sem precedente, a ponto das pessoas olharem para você e dizer o que aconteceu na vida dela, eu nunca vi acontecer. Vai ser algo tão maravilhoso, tão extraordinário, tão fora do comum, que as pessoas vão começar a falar a seu respeito. Você viu o que Deus fez na vida dela. Você vai viver na íntegra o que o salmista escreve no Salmo de número 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e o nosso coração de alegria. E preste atenção: e entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E você vai poder dizer com efeito: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Deus vai mudar a sua história. Você vai sair daqui renovado, encorajado, fortalecido. Agora preste atenção. Preste atenção. Eu queria te ajudar a entender de que as mesmas coisas que aconteceram em Cafarnaum naquele dia estão acontecendo aqui hoje à noite. Aí você diz assim: como assim, pastor? Bem, primeiro que havia um lugar comum onde as pessoas haviam sido atraídas, porque a presença de Cristo era real. Deixa eu dizer algo para você: Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele ali estaria. Ele está aqui. Segunda coisa que a gente percebe é de que naquele ambiente havia uma palavra de esperança. Você, durante a última hora, ouviu palavras do trono de Deus para o seu coração. Eu não falei nada de mim mesmo, eu simplesmente falei e te ajudei a entender o que essa santa palavra tem para a sua vida. Mas há algo mais que acontece hoje, que aconteceu em Cafarnaum 2000 anos atrás. Havia uma grande oportunidade. Há uma oportunidade para você aqui hoje à noite. A oportunidade de você reagir diante daquilo que Deus preparou para você. Tem gente aqui que vai dizer: pastor, mais um culto, pastor, mais um domingo. Não é. Hoje é uma grande oportunidade que Deus te abriu. Quando Paulo chega em Éfeso, ele escreve aos Coríntios dizendo: quando eu cheguei em Éfeso, uma grande porta se me abriu. E diante da porta que se abre, ele diz: são muitos os adversários, mas eu entrei pela porta. E por conta da porta que ele encontrou aberta em Éfeso, uma carta foi escrita, uma igreja foi plantada, vidas foram transformadas. Tudo por conta de uma oportunidade. Hoje há a oportunidade de você reagir à palavra. Você pode dizer: pastor, eu vou ficar no meu lugar, eu não vou sair não. Deixa eu dizer algo para você. Está na hora de você ter reações diferentes, para ter resultados diferentes. Para de ficar acomodado. Ah, pastor, vai ter muita gente. Ah, eu não vou sair do meu lugar não. Ah, eu não vou deixar minhas coisas, tem que descer da galeria. Ah, eu não vou não. Se você desanimar diante dos primeiros obstáculos, nada vai mudar na sua vida. Portanto, hoje à noite, eu quero te fazer um convite. Eu queria que você aproveitasse dessa oportunidade, nesse ambiente onde a palavra de Deus foi ministrada, para você responder de uma forma efetiva aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração. Que você
viesse, saísse do seu lugar, viesse a esse altar. Pastor, eu preciso de perdão. Pede licença, vem para frente. Pastor, eu preciso de restauração para minha casa. Pede licença, vem aqui para frente. Pastor, eu estou diante de um obstáculo, eu não sei o que fazer, mas diante dessa palavra, nessa noite de oportunidades, eu vou em direção a um lugar que se chama altar. Esse lugar é um altar de Deus. Isso aqui não é um ambiente simples, querido. Este lugar aqui é o altar de Deus. E neste lugar há algo sobrenatural à sua espera. Portanto, se o Espírito Santo falou com você e você quer reagir a essa oportunidade, você vai pedir licença do seu lugar agora. Você não vai esperar ninguém sair, porque Deus não fala com multidões, Deus fala com indivíduos. Se Deus falou com você, você pede licença agora. Você pega a mão da sua esposa, pega a mão do seu marido, arranca seu filho do assento, traz ele aqui para frente, mas não perca a oportunidade. Ah, eu estou na galeria, não importa, pede licença, a gente vai esperar você, mas você vai fazer caminho. Ah, mas eu não vou conseguir chegar aqui na frente, não importa. Faça algo, sai do lugar, desça as escadas, vá por fora, a gente vai esperar você, mas você vai vir aqui na frente, porque hoje à noite é uma noite de oportunidades. A palavra de Deus foi liberada, algo extraordinário está acontecendo aqui. Deus hoje vai fazer algo tão maravilhoso na sua vida, que as pessoas vão dizer, eu jamais vi coisa assim. As pessoas vão ficar admiradas, mas você tem que reagir à palavra. Pede licença, sai do seu lugar.